Oi, gente. Então, vamos lá para esse vídeo da primeira semana do módulo 2, né? Eu queria, no plano da disciplina, para essa semana, a gente vai tratar de 4 pontos, né? Falar um pouco sobre as relações étnico-raciais e educação, diversidade sociocultural, socioeconomia da educação e uma leve introdução à pedagogia do oprimido e à pedagogia da autonomia. Então, eu gostaria de começar falando um pouco sobre essa correlação entre relações étnico-raciais e educação. É, Nós temos no Brasil, como a gente viu no primeiro módulo, uma diversidade étnico-racial que é absurda, né? Que eu acho que nenhum outro país do mundo consegue reunir tanta diversidade, tanta pluralidade de condição existencial num país só, né? O nosso próprio processo de formação, como vocês puderam ver lá na primeira semana do módulo 1, é, né, onde o país foi formatado por essas matrizes principais, que vai estar muito explícito no documentário O Povo Brasileiro, que eu vou encaminhar para vocês assistirem logo em seguida. Né, esse processo de formação da cultura europeia, né, da cultura africana e da cultura indígena originária americana, vai dar origem a uma pluralidade de questões socioculturais, né, de identidades, que é praticamente impossível você estabelecer um padrão, né? Se é que isso é necessário também. Creio que não é necessário, mas se a gente fosse tentar padronizar isso ou criar ou sistematizar isso de alguma forma, para mim acho que é uma atividade impossível, né? Pela multiplicidade e a diversidade de dinâmicas identitárias e socioculturais que a gente tem no país hoje. Então, minha grande reflexão nesse sentido é como garantir esse processo educativo institucionalizado a um país que é tão diversamente pluralizado, né? Como é que a gente pode estabelecer critérios, valores, princípios que advêm, por exemplo, com a cultura europeia, né, para comunidades, enfim, para pessoas que nascem num contexto identitário indígena, entende? O florestal, digamos assim, culturas e identidades que se elaboram e se constituem a partir de uma relação com a natureza, né? Mais originárias, né? Coisa que a gente sabe que os europeus já não trouxeram, né? O próprio processo de expansão marítima da Europa advém pela escassez de recurso natural na Europa já no século XV, no século XIV, no século XV, né? Então, como é que a gente estabelece e padroniza através da educação, né? A educação institucional, política, né? Como é que a gente institucionaliza isso para uma diversidade, para uma pluralidade de identidades tão grande, né? Um outro exemplo é como a gente estabelece isso para a diversidade africana, né? Que é também um outro conceito bastante, assim como o conceito de indígena, ele é homogeneizante, o conceito de afro, né, é também homogeneizante, porque a África é um continente, para a gente não esquecer, né? E existem inúmeras etnias, né, que habitam o continente africano, né? Os negros que vieram escravizados para o Brasil não vieram apenas de uma etnia, não vieram apenas de um país e não é grande o número de informações que a gente produz e tem acerca desse contexto, né? A gente sabe que algumas etnias, como a etnia Jeje, enfim, foram muito fortes, né, no processo de formação do Brasil, porque vieram muitos negros escravizados dessa etnia, mas se a gente for olhar para a África, existe uma pluralidade de existências também lá, de diversas etnias que elaboram a natureza, que elaboram suas identidades, que elaboram suas existências de maneiras diversas, né? E geralmente quando a gente fala em cultura afro, a gente
homogeneiza tudo, né? E acha que todo mundo usa o turbante da mesma forma, pratica a religião da mesma forma, se alimenta da mesma forma, e não é, né? Efetivamente não é. Há uma diversidade, uma pluralidade de etnias que se alimentam de formas muito específicas, que se vestem de formas muito específicas e que elas vão variar de um lugar para outro, que, enfim, que tem aí distâncias, sabe, mínimas, né? Mas obviamente que quando vem para o Brasil reelaboram toda essa identidade nos aspectos que existem de semelhança, que vai dar o que a gente chama de cultura afro-brasileira, né? E por falar em cultura afro-brasileira, eu gostaria de destacar um ponto, que é o ponto, enfim, que para mim é o ponto mais crítico de toda essa discussão, que é a Lei 10.639 de 2003, que é quando o Estado brasileiro, a partir de movimentos sociais, a partir de lutas, né, dos grupos organizados que tentaram por muito tempo, e aí a gente tem, por exemplo, 2003, a abolição da escravatura em 1888, né? A gente vai ter, então, quase 100 anos depois, né? Aliás, mais 100 anos depois, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, né? E esse é um ponto crítico porque efetivamente o que você vê, óbvio que a lei já é um avanço, né? O papel já é um avanço, mas o papel por si só não basta, né? E a gente precisa de ações práticas e efetivas para a implementação dessa lei nas escolas. E, bom, pelo menos na minha realidade, na realidade que eu vivo aqui no Piauí, Bahia e Pernambuco, não são medidas muito efetivas, né? Não são medidas muito efetivas. Não há a inserção oficial, né, da cultura e história afro-brasileira nas escolas. Não existem comemorações esporádicas e pontuais a datas que evidenciem a história e cultura afro-brasileira, né, e que é tão importante para nós. Né? E que é tão importante para nós. Há uma enormidade de pessoas negras que se destacaram na história do país, e eu não vou me delongar nesse assunto porque senão o vídeo vai ficar muito grande, mas só para citar um exemplo fundamental, né, de um negro que ajudou a constituir a história e a identidade do povo brasileiro, né, que é Machado de Assis. Tá? Então, assim, e dentre tantos e tantos e tantos e tantos outros, eu também vou indicar para vocês um outro documentário agora, nas atividades em seguida, da Carolina Maria de Jesus, que foi uma negra favelada que conseguiu mudar a sua vida através da poesia, né? E deixou um legado belíssimo da literatura erudita do país, né? A literatura erudita do país, com certeza. Né? E tantos outros, né? E tantos outros. Então, por que é que essas pessoas não são estudadas nas escolas, né? Por que é que essas pessoas não são reconhecidas como potenciais colaboradores, né? Potenciais não, efetivos colaboradores da construção da identidade brasileira, né? Então, são essas questões que permeiam as relações étnico-raciais e a educação. Né? A gente tem, na dimensão real da vida, né, uma pluralidade, uma complexidade dessas relações étnico-raciais que não estão espelhadas na escola. Né? Quando a gente vai para a escola, a gente ainda continua aprendendo, né, os mesmos autores que há 20 anos atrás as pessoas aprendiam. Né? Como eu aprendi no meu caso. Eu fiz ensino fundamental praticamente 20 anos atrás. E quando você chega na escola hoje é a mesma coisa que os meus professores disseram lá atrás, né? Isso me incomoda bastante, sabe? Isso me incomoda bastante. Não que eles não sejam importantes, são sim importantes. Os autores que eu estudei são importantes para a história do país, para a história do mundo, né? A gente não pode aquela velha máxima, né? Que pode parecer clichê, mas para mim faz todo sentido. Para que a minha estrela brilhe, eu não preciso apagar a do outro. Então, assim, para que você estude
a importância dos autores negros, você não precisa descartar os outros, que também são importantes. Todos são importantes, né? Agora, o que a gente não quer é reproduzir, né, aquilo que eu critico, né? Eu não posso, para valorizar o que eu entendo que é importante, desvalorizar o que eu acho que não é importante. E aí eu acabo reproduzindo as mesmas ferramentas e os mesmos mecanismos que eu critico nesse processo. Então, é um pouco dessa reflexão que eu gostaria de trazer, né, para vocês nesse primeiro vídeo. Vou gravar um segundo vídeo agora, onde a gente vai falar sobre diversidade sociocultural e educação no país, ok? Obrigado e até já.